Você gosta de falar de negócios? Então você está no lugar certo. O meu nome é Luciano Copini e começa agora o programa Tendência. E hoje vamos conversar com a diretora da Escola do Servidor do Poder Judiciário, Margarida Machado. Muito bem-vinda ao nosso programa, Margarida. Tudo bem? Oi, Luciano, tudo bem? Queria que você contasse para a gente um pouco o que é a Escola do Servidor, qual a finalidade, o que ela faz, qual o propósito dela. A Escola do Servidor Público é uma escola de treinamento para os servidores do Poder Judiciário do Estado. Ela foi criada em função do artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal, que exige que a União, os estados e os municípios mantenham escolas de formação. O nosso propósito é atuar como agente transformador de mudanças tecnológicas, estruturais, organizacionais, nos serviços e produtos, né? Sempre com foco na pessoa, do servidor. Olha que bacana. E quais são os trabalhos mais comuns que a Escola do Servidor oferece? A Escola do Servidor atua alinhado com o planejamento estratégico do Poder Judiciário. Dentro desse planejamento estratégico, nós temos uma ação que é o levantamento de necessidade de treinamento. E daí a gente tira a necessidade do Estado de treinamento. E além disso, nós trabalhamos alinhados com o Conselho Nacional de Justiça, que tem algumas metas niveladoras nacionais para todos os tribunais, que a gente tenta acompanhar, e também com vários departamentos do Tribunal de Justiça, a Corregedoria Geral de Justiça, a Secretaria de Gestão de Pessoal, no que tange aí ao servidor que se encontra no estágio probatório. Se há necessidade de um treinamento para esse servidor, a escola tem que atuar nisso. Na corregedoria, nas questões das correições, quando o corregedor vai a uma comarca fazer uma correição, uma fiscalização, e ele verifica que naquela comarca há necessidade ou de um treinamento cartorário ou de um treinamento de relações humanas, ele já automaticamente aciona a escola para que a escola faça a sua atuação. Puxa vida, e qual que você acha que é o maior desafio hoje da educação corporativa? Aliás, vamos fazer o seguinte, segura essa pergunta, a gente vai fazer um breve intervalo, voltamos logo que você pode dar essa resposta para a gente. Tá legal? Voltamos então agora com o programa Tendência e estamos conversando com Margarida Machado, que é a diretora da Escola do Servidor do Poder Judiciário. Margarida, você estava contando para a gente a respeito da Escola do Servidor. E uma pergunta que fica, até por conta de que hoje a gente sabe que existe um investimento muito grande em formação, capacitação de pessoas, qual que você acredita que seja o maior desafio em termos de educação corporativa? Nosso maior desafio é oferecer uma aprendizagem que elimine ou pelo menos reduza a diferença existente entre o desempenho do servidor e aquilo que o Poder Judiciário espera dele. E isso tudo a gente tenta fazer com foco nas pessoas, né? Buscando um resultado satisfatório para a sociedade, porém o servidor, a pessoa do servidor em primeiro lugar. E por que existe essa preocupação? Quais são os resultados esperados? Qual que é o foco hoje, em particular, do Poder Judiciário de estar investindo nesse tipo de informação? O serviço público existe para a sociedade, né? Nós temos que fazer a prestação da tutela jurisdicional. E para que haja essa prestação da tutela jurisdicional, nós precisamos que os nossos servidores estejam bem qualificados. E bem qualificados, eles vão conseguir fazer um atendimento de excelência para o cidadão que espera dele, né, esse serviço. E enquanto numa empresa privada o lucro, né, é em espécie, em dinheiro, o lucro do serviço público é a satisfação do cidadão. E vocês têm conseguido monitorar isso? Quer dizer, está tendo um retorno da população? Vocês conseguem verificar esse tipo de coisa hoje? Não elaboramos ainda nenhuma pesquisa nesse sentido, mas internamente, pelo menos entre os nossos servidores, né, o acompanhamento que a gente faz, a gente verifica que nesses anos todos de escola houve uma grande melhoria no comportamento, no atendimento. Agora são 3.700 servidores, né, Luciano? Então, a gente tem um caminho longo pela frente, mas é a nossa tarefa, né? Sabe que uma vez em função até de treinamentos e palestras que eu faço, uma vez conversando com o pessoal
enfim, profissionais do serviço público, eu relatei um acontecimento, algo que aconteceu comigo na minha vida, enfim, no momento que eu precisei retirar um documento, me dirigi a um órgão público e solicitei esse documento. E fui muito bem atendido, fui extremamente bem atendido. E fiquei impressionado, porque não era a minha expectativa naquele momento. E eu uso isso como referência hoje até em palestras, né? Então foi um caso, até para você ter uma ideia do que eu estou falando, foi um caso em que o profissional passou do seu horário do almoço para poder me atender. Coisa de 20, 30 minutos, ele foi almoçar mais tarde, só para poder me atender. E eu falei isso um dia, numa palestra, eu comentei sobre isso, e elogiei, falei, poxa, um fulano, tal, etc., do serviço público tal, do ministério tal. E aí, uma das pessoas que estavam lá, que é um funcionário público, perguntou para mim, e você por acaso elogiou ele? Eu falei, sim, elogiei muito, agradeci e tal. Aí ele falou, mas você fez um elogio formal para ele? E aí que é uma coisa interessante, porque o respaldo que as pessoas têm, pensando nisso, né, é justamente aquela coisa de ser bem atendido, quer dizer, só de reclamar quando é mal atendido, e quando é bem atendido, não fazer a tal da propaganda. Então até penso nisso, né, imaginando esse grande desafio da escola do servidor, para vocês terem parâmetros, ou seja, alguma forma de mensurar esse tipo de resultado, né? Então comentando tudo isso para perguntar qual que é hoje a maior preocupação da escola, quais são os treinamentos mais comuns? Bom, o nosso foco hoje é o atendimento e a liderança, né? Nós entendemos que a liderança, quando bem capacitada, ela consegue fazer a gestão da sua equipe, né? Então tem que ser por partes. Cada líder cuida de sua equipe e nós vamos nos formando aí num grande poder que atende com excelência a população. O atendimento é a nossa tarefa principal, né? Independe se é o nosso cliente interno ou o nosso cliente externo, porque aquele que trabalha conosco também é cidadão. Sem dúvida. Né? E quanto foi bom você falar essa questão do elogio, porque nós temos um estatuto. A nossa tarefa no serviço público é servir, isso é nosso dever, né? Então, eu oferecer esse serviço bem feito é uma obrigação. Eu não preciso fazer esse serviço querendo um reconhecimento da sociedade. É claro que a boa educação manda que a gente agradeça, mas ali, com o servidor, eu vejo, porque é o nosso papel, nós estamos para servir a sociedade. E é isso também que a gente tenta passar para o nosso servidor. Poxa, interessante. E o servidor, você percebe que eles estão com o mesmo intuito, de uma forma geral, eles estão motivados a exercer esse papel que é esperado deles? É uma tarefa árdua da escola. E quando a gente fala de atendimento, não existem fórmulas de bom atendimento. Para você convencer, para que um servidor atenda bem, ele precisa estar bem. Então aí vem, por isso que eu falei para você que a gente atua muito na parte comportamental, que é você cuidar da autoestima daquele servidor, da motivação dele. E para isso, não adianta dar um treinamento, nós precisamos que o líder esteja atento e ajude nesse processo, né? Porque isso é um processo contínuo. Isso não é a gente dar um curso de 20 horas, pronto, ele está pronto, agora ele pode atender bem. Não, o gestor ele tem um papel muito importante e primordial, né, para o sucesso de qualquer tarefa que a escola se aventurar a fazer. Eu, na verdade, concordo plenamente, eu sempre digo, eu uso essa metáfora, porque eu acho que é uma forma mais simples de enxergar a educação corporativa. Um carro você começa lavando ele pelo teto e não pela roda. Se você começar a lavar pela roda, fatalmente, quando você chegar no teto, você vai ter que lavar de novo o pneu. Ou seja, com certeza a gente tem que começar pelo aspecto da liderança. E até aí fico interessado em saber quais são as ações que você acredita que estão realmente causando essa diferença no Poder Judiciário hoje em termos de treinamento para liderança. Quais são os focos? O que você tem encontrado de resistência do servidor?